Boa tarde, galerinha do nono ano. Vamos fazer correção da página 35 de uma aula ministrada pelo professor Tiago e revisada pelos professores William e João do Positivo, do Sistema de Ensino Positivo. Nesta primeira questão, ele pede para que vocês façam uma pesquisa e registre quais eram as principais ideias das duas teorias e relacione-as com a política chinesa do filho único. Quais teorias? Ele trabalha com a teoria malthusiana e a teoria neomalthusiana. Na teoria malthusiana, Malthus afirmava que a população estava crescendo tanto que chegaria um momento que não existiria alimentos para todos. Na realidade, na época em que Malthus criou essa teoria, não existia realmente uma tecnologia como nós temos hoje, de alta produção. Portanto, essa ideia de Malthus não estava errada. Se a população continuasse crescendo na medida que estava crescendo, realmente existiria pessoas passando fome por falta de alimentos. E também existiam aquelas pessoas que iriam passar fome por falta de recurso financeiro. Só que Malthus não analisou esse recurso financeiro dessa forma. Ele analisou por quantidade. Então ele dizia, dentro da teoria dele, ele falava que a população ela estava crescendo em um ritmo muito superior ao da produção de alimentos. E isso geraria escassez e fome no mundo. E aí, alguns anos mais tarde, alguns estudiosos, eles pegam a teoria de Malthus e reformulam essa teoria, criando uma nova teoria, a teoria neomalthusiana, onde eles diziam que o que era atribuído ao subdesenvolvimento era o número de nascimentos que estava existindo no mundo, que existia muito alimento, sim, que existia uma produção grande, porém a elevada taxa de crescimento populacional fazia com que o país entrasse em uma crise na qual ele não conseguiria se desenvolver ao ponto de ter alimentos para todos, para que todos tivessem acesso a esse alimento. E o governo chinês, baseado nessa política do filho único, o governo chinês tomou uma medida onde a população chinesa poderia, a maioria da população chinesa, porque existia grupos étnicos dentro do país que eles não eram obrigados a seguir essa determinação do governo. Mas a maioria da população, eles seguiam essa determinação do governo, até mesmo porque o governo estimulava com benefícios as pessoas que não tinham mais de um filho. E essas pessoas, para receber esse benefício, elas deixavam de ter filhos. Agora, nos grandes centros urbanos chineses, as pessoas nem se preocupavam muito com essa política do filho único, porque as pessoas estavam com pouco tempo para a criação de filhos, para ministrar uma quantidade maior de filhos, educar uma quantidade maior de filhos. As pessoas estavam mais preocupadas em trabalhar, em estudar, uma nova visão de mundo, uma nova visão de família. Então,
o governo ele cria esse controle à taxa de natalidade e dentro desse, fazendo esse parâmetro aí entre essas duas teorias, nós vamos ver que tem muito a ver, né, com a preocupação desses demógrafos em controlar essa taxa de natalidade. Na questão número 2, pede-se para observar as pirâmides chinesas e analisar a projeção para 2050. Que benefícios a China pode obter com o fim da política do filho único? Então, em 2015, a China toma a decisão de acabar com essa política, né? Então ela é extinta em 2015. As pessoas ficam à vontade para ter os filhos, né? E com a preocupação de que fosse 2 filhos. Só que, como eu já disse anteriormente para vocês, a população chinesa trabalhando, estudando, elas vão ter assim uma nova visão, um novo conceito de ter filhos, de quantidade de filhos. E a China, ela tem assim um crescimento muito grande na economia dela e vem crescendo muito nesses últimos anos. Então, a pirâmide da página 34, ela nos mostra que com essa política do filho único, houve uma queda muito acentuada de população que poderia servir como mão de obra para o trabalho, de população ativa no mercado de trabalho. E isso é um problema para a China, para qualquer país que esteja em crescente industrial, para qualquer país que esteja se desenvolvendo. É uma preocupação grande ter mão de obra, né? Principalmente porque na medida que você tem uma quantidade reduzida de mão de obra, essa mão de obra ela fica mais cara. E você tendo um número maior de trabalhadores, de pessoas buscando vagas no mercado de trabalho, essa mão de obra ela tende a se desvalorizar. E aí o empresário ele vai gastar menos com a mão de obra e vai ter mais lucro no produto final. E com o fim da política do filho único, a tendência é haver essa reposição para o mercado de trabalho, a reposição da mão de obra para o mercado de trabalho. Na número 3, em sua opinião, a implantação de políticas de controle de natalidade é positiva? Justifique sua resposta. Então, baseado no que vocês assistiram da aula do Tiago, na revisão dos professores, baseado no nosso comentário, na pesquisa de vocês, vocês deram aí a opinião de vocês, que eu tenho certeza absoluta que foi muito embasada em conhecimento, porque vocês são dedicados e vocês fizeram uma resposta muito bacana. E fiquem com Deus, até a próxima aula. E eu vou as respostas dessas questões para que vocês leiam e confiram com as respostas de vocês. Uma boa tarde.